Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Heloísa Cruz, CFA e gestora do Stoxos. Elo, que é especialista em avaliação de ações e tem dado vários treinamentos apoiando investidores a compreender melhor todo esse processo de avaliar as empresas, comprar as ações e agora, claro, né, nesse momento desafiador de mercado, vai dividir conosco um pouco da experiência dela. Obrigada por você estar aqui conosco no Dunk Entrevista. E vou deixar, em primeiro lugar, você se apresentar um pouquinho mais para nós, por favor, Elo. Olá, obrigada primeiro, Berenice, pelo convite. Muito legal estar aqui com você, falar de um assunto que eu gosto tanto. Então, eu sou engenheira química formada, eu trabalho no mercado financeiro praticamente. Comecei uns 2 anos depois que eu comecei a trabalhar, então me apaixonei, comecei a ganhar dinheiro, investir. E como muita gente foi para o mercado financeiro, eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, já que é isso que eu quero fazer da minha vida, eu vou procurar uma colocação lá. E eu trabalhei durante vários anos como analista de investimentos. E aí, quando eu tive meu primeiro filho, eu resolvi parar um pouco para curtir essa parte da maternidade. Eu sempre trabalhei muito. E aí, eu acabei abrindo um clube de investimentos. Foi super bem, assim, a performance do clube, ela é super legal. Então, tenho anos muito bons, anos muito ruins, mas na média deu para ganhar aí uns 30% ao ano. E aí eu acabei me envolvendo um pouquinho com redes sociais, as pessoas começaram a pedir para dar curso, então, de repente, também eu estou trabalhando com essa parte de educação financeira e minha ideia é justamente ajudar investidor pequeno, investidor pessoa física a ter rentabilidade de fundo grande. Assim. Eu tenho uma visão de que, às vezes, é mais fácil para um investidor menor, que tem mais opção de ações, do que para o investidor de um fundo muito grande, que tem que ir lá e trabalhar entre as 80 ou 100 maiores empresas da Bolsa. Então, é isso que eu faço agora e eu estou me divertindo, não posso reclamar. Excelente, Elo. Bem, e essa experiência toda que você tem e a vivência que você tem tido nos últimos anos ensinando investidores é um pouco do que eu gostaria que você dividisse aqui conosco. Então, só para a gente guiar esse debate, eu gostaria de, antes de explorar mais com você como você analisa ações, já contextualizar aqui direto, que é o seguinte. Bem, estamos agora aqui em quarentena, né? Eu aqui no meu home office, você no seu. E, claro, nesse momento a gente viu muitas empresas sendo afetadas por tudo que está acontecendo, já vamos explorar um pouco mais, mas vimos também uma queda extremamente acentuada na Bolsa de Valores, principalmente no mês de março. Como é que você fez e como é que você costuma sugerir que as pessoas façam nessa hora? Define limites de stop loss e vende se começar a cair demais ou não? Qual que é a tua sugestão nesses momentos assim de crise? Essencialmente, eu trabalho em cima de valuation. Então, se está caro, eu saio, eu vendo, eu me desfaço da posição. E se simplesmente é uma ação que está barata e que mesmo que as coisas possam ser um pouco pior, eu vou chamar de margem de segurança, então eu simplesmente seguro. O que aconteceu foi, a bolsa andou bem, assim, lá para o dia 20 de janeiro, a minha carteira estava já subindo 20% no ano. E eu virei e falei assim, não, tá bom, foi muito legal, ano passado foi um ano muito bom, deu mais de 100%, eu virei e falei assim, é hora de diminuir um pouco, tirar um pouco o pé. Aí eu estava trabalhando alavancada, desalavanquei, e eu comprei um pouco de put. E assim, obviamente, eu acho que eu subestimei o tamanho da posição, então a minha posição de put ela segurou, mas ela não garantiu a queda, então eu protegi o equivalente a 20% da carteira, então foi bom para esses 20%, mas o resto da carteira estava desprotegida. E como eu trabalho com empresas que não necessariamente são conhecidas por serem empresas que pagam um dividend yield alto e que tem pouca variação nos seus de receita nos seus negócios, num caso como esse, a minha carteira caiu bastante. Em algum momento chegou a cair quase 70% desde do high, né? Desde o ponto mais alto, a gente chama isso de drawdown. Também um drawdown de 70%. E aí, obviamente, já está se recuperando bastante. Então, quando você olha e você se acostuma a essa volatilidade, você olha e fala assim, ah, não, tá tudo bem, eu tô, assim, em 12 meses eu já estou bem à frente do CDI, mas eu estopei antes, eu estopei quando estava caro as posições. Eu não tenho o hábito de estopar porque estava caindo. Primeiro porque eu acho que as ações não vão perder tanto valor quanto algumas pessoas sugerem. Então,
Não é porque a minha ação caiu que a minha empresa vale muito menos. Então, tem várias empresas que a ação caiu aí 50%, 60%, 70% e o impacto na receita vai ser 7, 8, 9. Então, não, eu não fiz stop loss, eu trabalho com stop loss por preço, então se o preço da ação cai, na verdade eu não estou nem aí, eu não me preocupo. Então, eu simplesmente olho e falo, é uma oportunidade de comprar mais barato para quem tiver com dinheiro. Eu não tinha caixa, então simplesmente eu fechei os olhos e esperei. E aí agora começa a voltar. Então, por exemplo, esse mês de abril eu fiz quase, tava 30%, mas ontem foi um dia ruim. Então, vou subir uns 24, 25%. E aí, só que para recuperar quem caiu 70 tem que triplicar de novo, né? Então, eu vou precisar de muitos meses assim para recuperar. Para quem se acostuma com a volatilidade, simplesmente só vai falar, boa é vida, né? Segue o jogo. Eu aproveitei o recurso que eu ganhei com as puts, eu zerei minhas puts quando estava a 68, 69 mil pontos. Então, eu botei algum dinheiro no bolso e comprei mais ações. Então, minha carteira é maior do que ela era antes, mas em número de ações, não em valor, claro. Ok. Elo, só aproveitando essa questão das puts que você comentou, para quem está nos acompanhando e de repente não conhece tanto esse mecanismo, put é um tipo de opção em que você compra o direito de vender. É como se fosse um seguro que protege a tua carteira da queda do preço das ações e também você pode fazer isso em cima do índice Bovespa. Então, quando você comprou esse seguro, você pagou um prêmio. Aí, quando de fato fazia sentido você exercer o seu direito, tinha caído mesmo o preço, você foi lá e vendeu esse seguro de volta e aí você recebeu o prêmio. E na hora que você recebeu esse prêmio, então você aproveitou esse caixa para comprar mais um pouco de ações. E comprou, claro, no momento em que a bolsa estava bastante baixa. Foi isso mesmo que você fez? Foi isso mesmo. Basicamente, eu comprei essa proteção, vou dar uma referência. Eu comprei essa proteção, eu paguei R$ 1.000 cada unidade e eu vendi a R$ 35.000. Perfeito. Porque à medida que a bolsa caiu, a minha put criou valor, porque ela era uma proteção que me dava o direito de vender bolsa a 110 mil pontos. Perfeito. Quer dizer, era um seguro com uma probabilidade muito baixa de ser exercido lá naquele momento de euforia quando você comprou. Então você pagou um prêmio baratinho e esse prêmio foi ficando mais caro na medida em que a bolsa foi caindo, né? Que é justamente a lógica das opções que funcionam de uma maneira parecida com o seguro e podem ser usadas, claro, para proteger as carteiras. Então, show! Quer dizer que a ideia de fazer hedge, fazer proteção, ela é importante e é uma forma que o investidor tem de não ficar simplesmente ali exposto totalmente à volatilidade do mercado, né? Quer dizer, fazer algum tipo de colchão num movimento de queda. Só lembrando que proteção custa caro. Então, eventualmente, você olha e você carregar a sua carteira protegida ao longo do tempo, sempre protegida. Até um amigo meu me falou, ele falou assim, Elô, eu gasto 5 a 6% do meu patrimônio por ano com isso. Então, se você vai tomar essa decisão, saiba de antemão que não é barato. Sim, perfeito. Até por isso que você comentou que você fez apenas 20% da tua carteira em proteções, e isso é realmente tem a ver com esse custo que você agora trouxe pra gente. Perfeito. Elo, então deixa eu puxar mais um outro ponto que você também comentou aqui. Você falou que você vendeu algumas ações antes da queda. Ou seja, você vendeu ações no momento em que a bolsa estava, né, com perspectiva de a cento e tantos mil pontos. E provavelmente um momento em que o preço lá na bolsa de cada uma dessas ações também estava muito valorizado. E eu lembro que a gente, né, no início desse ano, muitas vezes debateu, e eu sei que muitas pessoas que te seguem no Twitter também te perguntaram, né? Puxa, e agora que o preço está assim tão elevado, eu já ganhei tanto dinheiro com essa ação, vendo, não vendo? E muita gente se dizendo, puxa, estou apegado aqui à minha ação, estou apegado a essa empresa. Por quê? A gente que tem um olhar fundamentalista normalmente compra ações de empresas nas quais a gente acredita. Então tende a ficar apegado, porque você acredita naquela empresa. Mas é aí que surge então aquele olhar racional, que você precisa fazer o seu valuation, entender o que é o valor justo e
acompanhar o mercado para fazer justamente essa comparação entre o valor justo, que você acredita que vale aquela ação, e o preço de mercado. E quando esse preço de mercado começa a ficar muito alto, então é essa hora de vender, é isso? A essência é, eu diria, o conceito tudo muito alto, eu vou sempre relacionar ele ao valor. Então, quando o preço da ação subiu demais, desde que o valor não tenha acompanhado. Então, você pega, eu vou dar um exemplo que é o exemplo clássico, mas porque ele é gritante aos olhos de todo mundo, que é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza criou muito valor dentro da empresa ao longo dos últimos 5 anos. Então, o que acontece? Quando você olha a empresa lá em 2015, que essencialmente estava assustada, o Brasil estava assustado e eles estavam trabalhando, desenvolvendo tecnologia interna para, em algum momento, eles chegarem onde eles chegaram. Então, na hora que você olha e você vira e fala assim, mas já subiu muito, tudo bem, mas o que subiu a ação, como é que se compara com o valor? Se tem mais valor do que o que tem preço, eventualmente a ação pode continuar subindo. O que acontece é, chega uma hora em que o valor e o preço eles convergem. Eventualmente o preço até passa do valor, e a gente vai chamar de valor que se justifica pela expectativa de resultados futuros. Aí é hora de dar uma diminuída. Então você começa a olhar os estranho, e aí a discussão já, várias discussões sobre coronavírus, como é que fica, como é que não fica. Aí você vira e fala, para que eu vou manter uma posição grande numa empresa que está com algum outro problema? Então, as posições, várias delas eu me desfiz. Ok, perfeito. Então a gente, como investidor, precisa acompanhar de maneira ativa os números da empresa, a situação que está acontecendo com ela, para também poder, ao longo do caminho, atualizar o nosso valuation. E aí, sim, então, entender se de fato aquele preço está caro, está barato. Então, quer dizer, é algo vivo, né? A gente faz essa Sim. planilha e precisa sempre estar de olho e acompanhando. A decisão tem que ser sempre racional, assim. A sua relação com o seu dinheiro, digamos, você tem que ter mais carinho pelo dinheiro do que por quem te ajudou a chegar lá. Sim, perfeito. Bem, isso exige tempo, né, Elo? A gente precisa, claro, usar um tempo do nosso dia, da nossa semana, do nosso fim de semana, colhendo essas informações, atualizando a planilha, acompanhando o mercado. E muitos de nós fazemos essa atividade como uma segunda atividade, né? Quer dizer, temos outras profissões além de ser investidores. Tem alguma dica ou algum caminho que possa, digamos, economizar tempo nesse acompanhamento diário que você sugere? Eu acho que economizar tempo não é tão óbvio, mas essencialmente o que acontece é que você precisa entender como as coisas funcionam. Como é que funciona uma empresa, como é que funciona uma empresa listada, que tipo de informação você tem disponível. E, eventualmente, se você tem outra atividade, você não tem tanto tempo para estar lá no dia a dia, você deve buscar comprar ações que você consegue se imaginar com elas no longo prazo. Então, primeiro, que a diferença entre valor e preço seja bem grande e que ela tenha perspectivas de conseguir melhorando ao longo do tempo. Então, acho que o desafio grande é justamente você chegar nesse ponto. Aí, de resto, obviamente, se você, por exemplo, tem um sonho aspiracional de qualquer pessoa que investe, ter um terminal Bloomberg. Mas o terminal Bloomberg tem um custo aí de US$ 2.500 quase por mês. Então, obviamente, nem todo mundo vai conseguir lidar com isso. É óbvio, mas para quem tem um patrimônio grande, isso é uma coisa que ajuda. Para quem não tem um patrimônio tão grande, também existem outros terminais, outras telas, outras soluções mais baratas, algumas até de graça, que também ajudam, não é? Sim, sim, você pode ir, por exemplo, tem o Trade Map, tem Status Invest, Fundamentos, tem um monte de site que que trazem várias informações que diminuem o tempo de você analisar. Mas o que eu diria é o seguinte, não adianta você virar e falar assim, não, eu vou comprar ações, mas não vou ter resultado, não vou acompanhar a empresa, não vou ler notícias sobre a empresa, não vou tentar entender o que a empresa faz. Assim, isso você pode fazer isso se você tiver um viés de trading, de simplesmente olhar o que o trader faz. Ele olha muito preço e tenta comprar aqui para vender ali. Se você quiser ter uma visão de investidor, de longo prazo, fundamentalista, resultado, então precisa entender que vai ter que gastar um tempinho. E assim, eu falo que a gente é contra eventualmente, se você não tenho tempo nenhum, então terceiriza, coloca o dinheiro no fundo, coloca o dinheiro no ETF, porque é melhor do que você comprar e ter uma ação lá na carteira que você não está acompanhando. Elô, e para quem faz valuation e para quem quer de fato se dedicar a esses exercícios
no Excel, ou, enfim, usando algum tipo de sistema, nesse momento, um desafio grande é projetar os fluxos de caixa futuros. Talvez até os mais curtos sejam ainda mais desafiadores do que os mais longos, assumindo que a tendência é uma volta à normalidade, entre aspas, porque né, o que é o normal? Há muitos que falam sobre um novo normal depois que saímos da quarentena, mas enfim, por exemplo, a gente no início desse ano tinha uma projeção de crescimento para as empresas, uma projeção de quantidade vendida, de preço unitário, que para muitos segmentos e várias empresas mudou completamente, pelo menos para esse ano, ou talvez para o próximo também. E aí, o que você sugere? Qual é o caminho para a gente agora recalibrar os nossos modelos e até, com base nisso, tomar novas decisões de compra? Vamos lá, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, eu moro em São Paulo e quando vai ser que a gente vai poder voltar a sair na rua normalmente? Então, não sabemos. Então, você olha e fala, por exemplo, vou numa empresa de restaurantes, tem lá uma empresa listada em bolsa, empresa de restaurante. Isso é totalmente dependente de quando as pessoas vão poder voltar a comer em restaurante. Então, o que eu olho é, assim, para mim são duas situações. A primeira parte é a modelagem financeira. Uma vez que você pega a empresa, você transforma o Excel, uma representação, num protótipo do que seriam os números da empresa, você passa a ter um modelo. E aí o valuation, no final, ele mais tem a ver com você entender quanto que a ação vale em diversos cenários, porque você não vai acertar o cenário real, o que vai acontecer, do que efetivamente você olhar e falar qual que é o número mágico, quanto é que vale essa empresa. Então, você começa a fazer um monte de perguntas. E se? E se a gente ficar em quarentena até o final do ano? Então, vai ter empresa que efetivamente vai deixar de existir, vai ter empresa que vai ter que chamar capital, vai ter que precisar pedir mais dinheiro na bolsa, vai ter empresa cujos negócios vão afetar muito pouco. Então, por exemplo, o negócio de hospital. Vou dar um exemplo que nem tem muita empresa listada nisso. Mas como é que fica o negócio de hospital? Todo mundo precisou separar o hospital inteiro para coronavírus e, assim, é sabido que o que deixa o hospital rico é cirurgia eletiva. Então, não está acontecendo. Então, como é que funciona? Como é que vai ficar? E aí você vira e fala, aí você tenta descobrir quanto que tá a receita do hospital agora, mais ou menos, por mês. Então, se assim, isso destrói tanto de valor. Então, tem umas pessoas discutindo assim, na média, se uma empresa, se você tirar o lucro de um ano, você tira cerca de 6, 7, 8% do valor da empresa. Vai variar empresa a empresa. Uhum. Mas não está falando num cenário que você está... E se você tiver um prejuízo grande? Tem empresa que já reduziu metade dos funcionários. Tem empresa que reduziu os salários pela metade. Então, eu diria muito mais que tem a ver com você fazer o modelo e procurar, de alguma maneira, testar diferentes cenários, se for mais crítico, se não for. E se vier uma segunda onda, então isso libera agora, daqui a 2 meses tem uma segunda onda. E se for mais forte, se for mais fraca, que tipo de empresa está preparada, que tipo não está. Então, eu diria que tem muito mais a ver com isso. Ok, então o que você sugere é uma análise de sensibilidade. Depois que a gente monta um cenário base na nossa planilha, vamos mexendo aquelas premissas de crescimento, de preço, enfim, todos aqueles inputs que a gente usou para construir o preço e testando diferentes possibilidades para ele, a gente veria como isto afeta o que a gente chama de valor justo da ação. E é interessante, né, Lô, porque dependendo da premissa que a gente muda e quanto a gente muda, esse valor justo que a gente está estimando pode variar muito, pode variar algo como de 30 a 100 reais, né, só para chutar um número aqui, porque de fato os impactos são grandes para quem entende um pouco aí de como montam esses modelos, né? E aliás, para quem depois quiser entender mais, o curso da Elo também apoia justamente a entender todo esse passo a passo. E pensando nas premissas do modelo, Elo, uma que influencia bastante também é o custo do dinheiro, o famoso WACC, né? O famoso custo de capital, tendo em vista as decisões de financiamento que a companhia toma, se ela tem mais dívida, se ela tem mais dinheiro dos acionistas e quanto custam esses dinheiros. E a gente sabe que nesse momento o custo do dinheiro também subiu muito. Um pouco por variação nas taxas de juros, mas em grande parte por causa da percepção de risco dos agentes, principalmente aí dos credores, né? A gente percebe vendo
conversando no dia a dia com os empresários, como o dinheiro ficou caro, assim, de repente, por causa dessa aversão a risco que se instalou, medo, né, de que a gente possa ter aí uma quebradeira em vários setores. Então, a gente deve agora sair ajustando o custo de capital das nossas empresas, o que naturalmente vai reduzir o valor presente das operações ou não? O que que você está sugerindo aí por esse fundamento de custo de capital? Eu não mexo, tá? Eu já avaliei, já discuti muito como lidar com o custo de capital e assim, a minha percepção é que quanto mais você coloca o custo de capital como input, mais volátil fica a sua análise. E o que eu quero eu quero uma análise que me sustente. Assim, o preço da ação é volátil, então eu quero entender quanto que ela vale num cenário que funciona para mim. Então eu acabo trabalhando com o meu capital mais fixo em 15%. Então, as minhas taxas de desconto, elas começam com uma expectativa de retorno para mim de 15%, então para o acionista. Os custos de dívida nas empresas listadas, eles estão variando menos. Então, Uhum. ainda que, assim, em termos de percentual do CDI seja bastante, porque o CDI está muito baixo, eu estou vendo empresa que tomava dinheiro a CDI mais 1,5, tomar dinheiro a CDI mais 3. Então, eu diria que isso impacta o resultado, o valor da empresa impacta. Mas o impacto disso, eu vou trabalhar com alguma coisa perto de 100%. Então, isso não justificaria a queda que teve, até porque é transitório, né? Então, não dá para virar e falar assim, ah, não, o custo da dívida, a empresa está tomando dívida a CDI mais... A empresa toma CDI mais 8, mas ela tomava CDI mais 6 antes. Então, também não é uma coisa do outro mundo. Então, vai ter muito de olhar e falar assim, olha, o custo de capital mudou? Mudou. Mas mudou muito mais porque também teve muita gente que confiou nesse pré de pagando 5% ao ano. Então, uma vez que você olha e fala assim, ah, não, tem um pré mais longo pagando 5% ao ano, então vamos chamar isso do seu taxa livre de risco, e aí você, quando você faz uma conta de virar e falar, somar um prêmio de risco de mercado a isso, digamos, de uns 5%, você conclui que a sua taxa, o seu custo de capital seria cerca de 10% ao ano. Mas aí você volta com uma pergunta do tipo, um cheque de sanidade. Faz sentido investir dinheiro em bolsa para ganhar 10% ao ano? Na minha opinião, não faz. Assim. Então eu virei e eu mantive o meu custo de capital. Para mim não mudou muito, mas para muita gente acaba mudando. Uma conta de padaria é que cada ponto, quando você está perto do 15, cada ponto percentual que você tira ou põe do seu modelo, né, no seu taxa de desconto, o seu valor justo vai variar em cerca de 10%. Quando você está mais perto do 10%, que você vai tirando, isso vai variar mais perto de 15%. Então, obviamente, quanto menor a taxa de desconto, mais sensível o valor é a qualquer mudança nela. Então, quer dizer, para aqueles que estavam com um cenário super otimista de custo de capital na casa de 10%, que era o que de fato a gente estava vendo antes desse momento de crise, talvez estivessem trabalhando com custo de capital muito otimista, que por consequência levava a um valor justo bastante elevado, e agora trazendo isso para a realidade que a gente usava antes daquele momento de euforia, que era um número em torno de 15%, você naturalmente chega também a valor justos, mantidas as outras premissas, um pouco menores. Né? E interessante, né, Lô? Porque agora, nesse último mês e meio, várias ações começaram a subir de novo. Quer dizer, fizeram aquele ponto de inflexão. E algumas, inclusive, fizeram aquele tal movimento em U, né, que alguns falavam, aquela ideia de que a gente poderia vivenciar recuperações aceleradas ao término da quarentena. Mas interessante porque a quarentena ainda não acabou. A recuperação da economia real está bem longe ainda de vir, mas a gente já vê ações que estão negociando a preços similares aos de novembro do ano passado. Então a bolsa já saiu na frente, é isso mesmo? A bolsa sempre sai na frente, né? A bolsa, ela precifica expectativas. Então, a bolsa, da mesma maneira que a bolsa começou a cair nos primeiros sinais de que ia parar antes de efetivamente as quarentenas começarem, o começo das grandes quedas foi no carnaval, que foi quando os Estados Unidos virou e falou assim, estamos em calamidade, né? Uhum. A declaração de pandemia veio muito depois, eles estavam pedindo para a ONU decretar a pandemia, a ONU demorou. Mas assim, então o que acontece é a bolsa ela antecipa,
a bolsa ela exagera e aí a bolsa também acerta as expectativas. Então, eu vou dar um exemplo aqui para quem acompanha o vídeo, em vários lugares você via as pessoas brigando por papel higiênico no supermercado, brigando por comida. E o Brasil, bem ou mal, ele é uma economia bastante fechada. Então, isso foi uma crítica ao Brasil durante muito tempo. E eu acho que a tendência natural daqui para frente vai ser que as economias voltem a ficar mais fechadas. Porque não pode, por exemplo, você ter toda a dependência da China, a China fechou, você ficou, a Apple não tinha aparelho de telefone para vender. Então, a expectativa, eu acho que as economias vão ficar mais fechadas e aí você vai ver assim, a bolsa sempre vai antecipar. Então, a bolsa vai antecipar, começou a antecipar que não estava tendo muitos casos. Aí, agora os casos começam a aumentar, e pode ser que dê uma piorada de novo. E aí a gente vai vendo bastante volatilidade, isso é meio normal. Então, outra coisa é que, por exemplo, algumas ações caíram e a receita dela não vai nem fazer costas. Então, como é que você lida com isso? Tem isso também. Então, a gente tem que acompanhar e esperar. Que é aquele componente comportamental dos preços, que a gente não consegue colocar nos nossos modelos mais racionais, mas a gente sabe que vão afetando o dia a dia do preço lá na bolsa, né? E esse talvez seja o mais desafiador para aqueles investidores que estão chegando agora e que de repente não estão tão acostumados com essa volatilidade toda, né? Elô, tem mais algum ponto que você gostaria de acrescentar? Um recado que você gostaria de deixar? Ou um ensinamento que você gostaria de dividir conosco? Você falou de pessoa que está chegando agora na bolsa, então assim, se você está chegando agora, eu quero avisar você que você está chegando numa época de bastante volatilidade, tá? Então, mesmo quem talvez seja o momento mais estranho da bolsa dos últimos 30, 40 anos. Eu passei por 2008, eu vi 2015, e nenhum momento foi mais estranho. Porque antigamente você tinha um culpado, você não tem um culpado. Então, assim, você tinha uma clareza de um caminho, ainda que fosse um caminho sofrido, agora você não tem, você não sabe se a gente vai ter uma segunda onda, se não vai, se quem está imunizado mesmo, ou se vai voltar a ter. Então, como a gente tem muitas incertezas, acho que assim, se você está chegando e vai começar a investir em bolsa, primeiro, vai com calma, tá? Porque talvez você não esteja preparado, seu estômago não esteja preparado para os sustos que você ainda pode ter, isso é uma coisa. E outra coisa é sempre o seguinte, se você está colocando dinheiro em bolsa, coloca um dinheiro que você não tenha nenhuma perspectiva de usar ao longo dos próximos períodos. Então, se você olha e fala assim, não, é um dinheiro que eu vou usar daqui a um ano, ou é um dinheiro que eu tenho, mas se eu perder meu emprego eu vou precisar dele. Então, esse não é um dinheiro para estar em bolsa, ainda mais num cenário como o atual. Excelente. De fato, temos que entender quais são as nossas necessidades e pensar os investimentos também considerando sua liquidez e evitando de ter que vender ações numa hora de baixa, né? E então a ideia aqui para quem de repente tem um dinheiro que vai precisar daqui a pouco é evitar o investimento em ações e aí ficar na renda fixa mais tradicional e que de preferência seja o pós-fixado, né, para não ter nenhum pênalti na hora da saída. E acompanha, claro, as variações das taxas de juros. Eu confesso que para quem está acostumado com investimento em bolsa, atualmente eu estou deixando dinheiro parado na conta, porque para investir e ganhar 3% ao ano, eu não sei nem se vai no trabalho. É verdade, Elô. Bom, eu ainda prefiro deixá-lo investido do que parado, mas concordo contigo que a gente está sendo obrigado a conviver com uma remuneração na renda fixa que a gente, né, nem sequer tinha sonhado, e aliás, essa foi uma mudança muito grande de paradigma com a qual a gente teve que se habituar no ano passado. E aí, quando a gente estava, né, aprendendo a conviver com esse mundo novo de juro muito baixo, de bastante apetite a risco de mercado e a risco de crédito, veio essa crise que fez com que alguns, né, arrepiassem os cabelos. Mas enfim, ficam as lições, os aprendizados importantes que a gente sempre tem nessas horas. Eu também estou no mercado financeiro, aliás, desde o início dos anos 2000, então já vivemos várias crises, várias bolhas, várias altas e baixas, mas sem dúvida concordo contigo que essa crise ela está nos trazendo uma situação no mercado financeiro e na economia real muito diferente de tudo que a gente viveu antes e talvez seja a crise mais globalizada que a gente viveu. Porque quando ela era mais regional, a gente encontrava saídas em outros mercados financeiros, em outros países, tanto para investimentos quanto para
para decisões da economia real. Então, por exemplo, você pegava empresas que de repente eram focadas no mercado doméstico e aqui a economia estava ruim e aí ela se voltava para exportação e o contrário também, né? Vamos lembrar que em 2009 o Brasil se saiu muito bem porque aqui dentro estávamos muito aquecidos e aí o que era de exportação se voltou para o mercado interno. E agora não tem essa saída, né? Agora todo mundo foi afetado. E isso também, claro, impacta nos valuations. Então, quer dizer que acompanhar a economia e finanças também é muito importante, né, Lô? Não precisa. Se você não tem noção do que está acontecendo no mundo e não sabe quais são os reflexos potenciais nas suas empresas, você corre o risco de ficar meio, a gente chama vendido, né? Meio sem saber o que fazer. Muito bem. Elô, super obrigada por tudo que você nos disse, pelo conhecimento que você dividiu conosco. Quero deixar aqui o Dunk Entrevista aberto para você voltar e trazer para nós outras vezes um pouco do teu conhecimento. E para quem está nos assistindo, eu deixo também aqui o convite para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta, que depois a gente pode responder também, né, Elô, para quem quiser nos perguntar algo mais. E desejo muita sorte, sucesso, tanto para quem nos assiste quanto para você nas suas decisões de investimento. Eu também, que tomo as minhas todos os dias. Que tenhamos bastante luz e sucesso. E muito obrigada. Obrigada, Berenice. Se alguém quiser saber mais sobre mim, sobre meu curso, enfim, dá uma olhada no meu site, é www.stoxos.com.br. Nas redes sociais, vocês me encontram como Elo Cruz no Twitter ou Elo Stoxos no Instagram. Perfeito, muito bem. Então, Obrigada. Tudo de bom. Eu que agradeço o convite. Fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigada, fiquem bem. Tchau, tchau.